Tem que arrumar a lista aqui do cabelo, porque pra não ser cringe, gente. Porque cabelo de lado é cringe. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Não Perturbe. E o vídeo de hoje será para responder uma pergunta que eu recebo com muita frequência e que eu acho que é uma grande curiosidade de todo mundo que chega aqui no canal, ou de todo mundo que começa a me acompanhar lá no Instagram. Inclusive, se você não me acompanha, está aparecendo aqui na tela com a mágica da edição. E você pode começar a me seguir, porque estou lá todos os dias, conversando com vocês o tempo todo. E se você também acabou de chegar aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo. Já se inscreve aqui que a gente fala de tanta coisa, mas a gente fala de aviação, estilo de vida, saúde mental. Com certeza você vai achar um conteúdo por aqui pra chamar de seu. E, gente, deixa o like aqui, vamos ajudar, né? Não custa nada, enfim. Deixa o seu like aqui nesse vídeo se você gosta de me acompanhar. Gente, por que eu tô gravando esse vídeo agora, né? Primeiro porque, além das pessoas sempre me perguntarem sobre essa questão, fez um ano aí, nesse mês, que eu fui mandada embora da Emirates. E muita coisa mudou nesse um ano. Tá passando muito rápido, eu acho, inclusive, que estou um pouco assustada. Porque realmente eu não esperava que fosse passar tão rápido. Eu nem nos meus mais loucos sonhos sonhava que estaria vivendo o que estou vivendo nesse momento. E se a gente volta lá, né, porque tem um vídeo aqui no canal, inclusive faz um ano que eu voltei pro canal também, gente, olha só. Tem um vídeo aí que eu soltei assim que eu fui mandada embora, e às vezes eu assisto aquele vídeo e eu penso, querida, tava um pouco descompensada, né? Mas também como não estaria descompensada naquele momento, gente? Acho que hoje, um ano depois que tudo aconteceu, e agora eu tenho, né, um pouco mais de noção de como as coisas foram, do que foi que realmente aconteceu, do que realmente mudou na minha vida, posso dizer que naquele momento eu estava realmente muito, não vou dizer desesperada, mas estava com muitos sentimentos ali à flor da pele. Realmente eu tava assustada, muito assustada, não que hoje em dia eu não esteja mais, inclusive acho que continua sendo um sentimento que persiste ainda até hoje, mas naquele momento eu tava realmente muito assustada e eu não sabia o que eu queria fazer. Eu acho que esse foi o choque maior de tudo ter acontecido, era que eu realmente não estava preparada para o cenário que foi o que aconteceu, né, de ser mandada embora do nada. A gente sempre fala aqui, né, do tal do plano B. Você vai entrar na aviação, tem o plano B, e o plano B na minha cabeça já mudou 1 milhão de vezes, justamente porque agora eu já passei por uma situação dessa, né, de precisar de um plano B e não tê-lo. Então, antigamente eu falava muito que o plano B era ter faculdade, e hoje em dia, pra mim, o plano B é ter dinheiro. Então, se você entra na aviação, faça o máximo possível para você conseguir juntar dinheiro e ter dinheiro na sua conta caso você seja mandado embora, ou caso você queira sair da aviação, que você possa realmente financiar aí as suas novas vontades, para que você possa se encontrar num novo caminho e ter como se manter por aí, né, para que você não tenha que realmente passar muito perrengue. A grande maioria dos meus amigos que têm faculdade e foram mandados embora também não atuam nas suas áreas de formação, né, de graduação. Então, assim, eu não sei se faculdade seria um bom plano B hoje em dia, apesar de que, se vocês voltarem muitos vídeos lá atrás, vocês me ouviriam falando isso. Então eu falo, né, gente, nada como uma boa e velha experiência para nos ensinar sobre coisas que a gente nem imagina como são. E eu realmente não imaginava, gente, quem, né, imaginava que ia acontecer aí uma pandemia e que tudo teria acontecido do jeito que aconteceu. Eu falei sobre isso, né, eu e Marcelinda. Pra quem não conhece, Marcelinda também era comissária da Emirates, agora ela dá aulas de inglês, trabalha com várias outras coisas também. Ela já apareceu num vídeo aqui no canal, vou deixar o card linkado aqui pra vocês pra vocês verem. Gente, não sei mais. A gente fez uma live no Instagram esses dias que foi muito interessante, inclusive falando sobre isso, sobre recomeço, sobre pessoas que foram mandadas embora da Emirates e conseguiram, né, recomeçar, porque pra mim foi exatamente isso. Eu não retomei nada do que eu tinha antes, eu simplesmente comecei do zero a construir coisas novas, que a gente também vai falar um pouquinho nesse vídeo. A gente conversou muito sobre isso, ficou muito legal. Eu vou deixar o link aqui embaixo também dessa live pra quem quiser assistir depois. De qualquer forma, a gente falou um pouquinho sobre como foi esse processo de demissão, e a gente comentou que não era uma coisa que eu achava inesperada, né, que fosse acontecer. Inclusive, quando começou a pandemia e eles realmente pararam todos os voos, eu já esperava que isso fosse acontecer,
porque nunca eu imaginei que a Emirates ia ficar sem voar, nunca eu imaginei que o aeroporto ia fechar, nunca. Eu falei, gente, a coisa é realmente muito séria. Eles começaram, né, mandando embora o pessoal que tava em treinamento, então assim, nesse momento eu já tava me preparando para uma possível demissão. Como as coisas foram, como elas aconteceram realmente dentro da empresa foi meio chocante pra gente, porque em nenhum momento a empresa chegou e falou, né, olha, a gente vai fazer um corte de funcionários e vai funcionar de tal forma, não. Simplesmente começaram a mandar e-mails, tipo, pra uma reunião X, e aí as pessoas chegavam lá e você está sendo demitido. E não é nenhuma demissão, né, gente? Na verdade, eles chamam de redundancy, já falei sobre isso um pouquinho aqui, que na verdade a empresa tem mais funcionários do que ela realmente precisa, então você está being made redundant, você é redundante para a empresa. E não tinha um padrão, né? Eles escolheram pessoas aleatoriamente, quer dizer, não que a gente ache que seja aleatoriamente, mas a gente não sabe qual foi o padrão que eles usaram. Tinha gente muito nova, tinha gente muito velha na empresa, tinha gente que tinha um monte de atestado, tinha gente que não tinha nenhum, então não é que tivesse um padrão, assim, pra gente esperar realmente quem foi mandado embora e quem não foi. A gente realmente não sabe quais foram os critérios que eles usaram. E realmente, em nenhum momento, acho que até hoje, a empresa mandou um e-mail falando sobre esse processo, então foi muito difícil. Foram vários dias recebendo esses e-mails e várias pessoas em horários aleatórios. Por exemplo, eu recebi um e-mail 9h30 da noite e ninguém sabia quantos dias seriam mandados esses e-mails, quantas pessoas eles estavam mandando embora. Então todos os dias a gente acordava e ficava esperando até que alguém ia lá num grupo do Facebook e mandava lá, tipo, os e-mails começaram. E aí a gente ficava lá naquela tensão o dia inteiro esperando pra ver se você ia receber um e-mail ou não. Ou seja, a ansiedade, né, de todo mundo, acho que nesse momento ficou muito acirrada. E quando eu recebi o meu e-mail, honestamente eu já meio que esperava, né, pelo meu histórico com saúde mental. Eu fui afastada algumas vezes do voo. A empresa sempre foi muito mãe pra mim nessa questão, mas realmente eu falava, gente, se tiver uma pessoa que tem um histórico perfeito e sou eu que vou ser mandada embora. Então eu já tava me preparando, eu já tinha, né, resolvido a minha questão de finanças, dinheiro, isso, já tinha tirado meu dinheiro do banco pra eles não poderem congelar e ficar lá. Várias questões, assim, que eu tava pensando, já tava vendo como eu ia fazer pra trazer os gatos pro Brasil, já tava preparando meu currículo de novo, colocando as coisas no LinkedIn. Só que quando eles me mandaram embora realmente, eu não queria voltar pro Brasil de jeito nenhum. Pra mim, isso era a pior das hipóteses, sabe? Assim, eu não queria voltar, era a pior das opções. Eu falava, eu só vou voltar pro Brasil se for a minha última opção. E se vocês voltarem os vídeos, vocês vão ver que eu realmente falava isso. E realmente, assim, eu falava, qualquer emprego que eu conseguir arranjar aqui em Dubai, eu vou ficar. E, gente, assim, olha, hoje em dia eu vejo que isso era realmente um ato muito desesperado da minha parte, porque morar em Dubai sem ter um emprego bom, um emprego que realmente dê pra você morar em Dubai, que é uma cidade muito cara, né? Não vale a pena, sabe? Eu estaria lá sozinha, tipo, trabalhando numa coisa que eu nem sei o que é, que nem deveria ser tão boa, que não pagaria tão bem, pra viver num lugar que nem fazia tanto sentido pra mim também. Então eu vejo também que muitas das coisas que eu tinha e que eu me prendia lá já não faziam mais sentido e eu não conseguia enxergar isso realmente. É tanto que em determinado momento eu me resignei, falei, tudo bem, vamos voltar pro Brasil, eu tenho os meus planos, né, de sair daqui de novo, mas não foi nem de longe, tipo, a pior coisa que poderia ter acontecido comigo. É claro que tem seus prós e contras aí, mas realmente, gente, voltei pra casa dos meus pais, pude me reestruturar, tive esse apoio, né, não é que eu tava voltando também pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás, eu juntei dinheiro, tenho planos pra fazer coisas quando eu conseguir sair daqui, né, quando a pandemia realmente deu uma trégua aí, mas foi um momento muito desesperador que eu não encarei como desesperador, mas hoje eu vejo que eu estava assim desesperada. Cara, tipo, quando eu comecei a voar, quando eu entrei na Emirates, o meu foco era fazer carreira na aviação. E quando eu tava casada, que eu tava em Dubai, era isso que eu queria. Mas assim que meu casamento acabou e eu via que assim, a única coisa que me mantinha realmente
realmente ali em Dubai era o meu emprego e eu via, né, a vida, querendo ou não, de comissário é uma vida solitária, é muito difícil, não que é impossível, tá, gente? Muitas pessoas fazem, muitas pessoas têm família, muitas pessoas têm filhos e continuam voando e são felizes, mas eu via que, na minha perspectiva, isso não era mais uma coisa que eu gostaria. Eu já tava cansada, eu já tava começando a pensar em outras oportunidades, eu lembro, falava muito disso na minha terapia, só que eu achava que eu ia ter mais tempo pra me preparar. Quando eu fui mandada embora, eu tinha acabado de assinar o meu terceiro contrato pra mais 3 anos, então eu assinei em fevereiro. Na minha cabeça eu tinha até 2023 pra me preparar, eu ia terminar a faculdade, que vou me formar agora no final do mês que vem, em RH. Eu teria tempo realmente pra me estruturar e não seria uma coisa que seria tão de sopetão como foi. Só que no fim do dia, gente, eu acho que foi bom, sabe? Porque muitos dos projetos que eu tenho hoje em dia, que estão em andamento, né? O meu curso de formação em psicanálise, eu trabalho como coach, porque pra quem não sabe, hoje em dia é isso que eu faço. Eu trabalho como coach comportamental, voltada para a parte de organização e planejamento. Eu tenho mentorias em grupo, também voltadas para essas áreas de autoconhecimento, criação de hábitos, organização, planejamento, que são coisas que eu gosto muito de fazer. Eu trabalho com o YouTube, eu trabalho com mídias sociais, eu faço gerenciamento de redes sociais de outras pessoas, eu tô estudando design gráfico. Então, quando eu fui mandada embora, no começo foi desesperador, porque eu falei, gente, isso aqui é o que eu fiz praticamente a minha vida toda adulta, né? Eu voei por quase 10 anos. No primeiro momento foi bem assustador e depois eu consegui enxergar que na verdade eu tinha muitas outras possibilidades e que eu só precisava realmente escolher. Só que eu poderia ter feito tudo isso enquanto eu voava? Sim, poderia ter feito todos esses cursos enquanto eu voava, mas eu não tinha a motivação, gente, porque eu falo, não há motivação maior do que boletos para pagar. Então, assim, realmente foi necessário que isso acontecesse para que eu conseguisse encontrar essa força. E eu acho que ter um pouquinho de fé em mim também, porque eu me definia muito pelo meu trabalho. Eu falava, isso aqui é o que eu faço, isso aqui é o que eu sou boa, né? É isso aqui que eu sou. Eu me enxergava como a Andressa comissária de bordo. E foi muito difícil realmente, tipo, quando isso se quebrou, porque eu fiquei assim. Eu falei, meu Deus, se eu não sou isso... Eu pensava, se eu não sou isso, então o que realmente eu sou, né? Porque realmente, tipo, isso foram as coisas que foram acontecendo na minha vida. Eu me definia muito pelo meu casamento. Quando meu casamento acabou, eu passei por esse processo. Depois eu me definia muito pelo meu trabalho. E aí meu trabalho acabou. Entre aspas, acabou, né? Tipo, o meu trabalho foi tirado de mim, gente. Eu não tive um último voo, eu não tive um último pernoite, eu não tive um fim, né, ali dentro, tipo, muitos de nós não tiveram. E assim, eu sei, tipo, é muito triste. Até hoje, na verdade, eu consegui fazer as pazes com o fato de que eu me sinto triste com relação a isso, mas ao mesmo tempo, eu não tenho essa vontade de voltar, porque eu não voltaria do lugar de onde eu fui tirada, né? Eu teria que voltar do começo e eu teria que construir tudo de novo. Pra mim não faz sentido realmente isso, pra mim faz sentido exatamente encarar novos desafios e não me moldar tanto às coisas que eu tenho, os títulos, as pessoas que estão em minha vida, ao lugar onde eu estou, e muito mais em propósitos que eu tenho, em valores que eu tenho, tipo, como pessoa. Então realmente eu comecei a trabalhar com coisas que fazem muito sentido pra mim. Não que aquilo não fazia, a aviação me trouxe muita coisa, né? Eu conheci muitos lugares, eu aprendi muito sobre mim, eu aprendi muito a ser profissional, eu aprendi muito a lidar com outras pessoas, mas eu já falava pra minha terapeuta que eu sentia muita falta de trabalhar com alguma coisa que fosse eu, sabe? Que só eu posso fazer, que não vai ter igual, que ninguém mais é igual. E eu acho que tudo que eu tenho construído, que eu tenho feito, né, tipo a minha empresa, as pessoas com quem eu trabalho, os meus clientes de coaching, os meus alunos de mentoria, são pessoas tão únicas também, sabe? Um dos meus grandes propósitos de vida que eu defini nesse ano
foi realmente aprender tudo que posso e ensinar tudo que sei. É isso, sabe? É uma coisa que realmente me faz querer levantar de manhã e fazer tudo que eu faço, e estudar tudo que eu estudo. E eu não tinha mais isso lá, eu não tinha mais isso antes. Pra quem não sabe, chegou aqui agora, ou pra quem sabe, eu lutei com a depressão por muito tempo ali, e a gente sabe que a depressão é uma doença, mas também ela também é impulsionada pelo nosso ambiente, e pelo que a gente faz, e pela vida que a gente leva. Querendo ou não, eu já não era mais feliz ali. Não que eu não tenha tido momentos muito felizes, mas eu acho que eu estava agarrada a uma coisa que já não era mais real e só existia dentro do meu imaginário. Então, depois desse 1 ano que tudo isso aconteceu e eu consegui criar tantas coisas diferentes e eu consegui ver todas essas possibilidades, né? Quantas eu poderia realmente construir e ser e aprender e seguir em frente. E graças a Deus eu tenho essas oportunidades, né? Eu tenho esses privilégios, eu tenho o privilégio de poder voltar e ficar com os meus pais um tempo, eu tenho o privilégio de ter trabalhado numa das melhores empresas do mundo, de ter tido uma educação que me proporcionou isso também, de poder ter estudado inglês. Não que, gente, seja necessário que você tenha estudado inglês desde pequeno para entrar na Emirates, mas eu tô falando da minha experiência. Eu sou muito grata pelo fato de que eu tive isso e eu pude realmente fazer, ter essas experiências e juntar o meu dinheiro e voltar pra cá e me reestruturar. E eu sei que isso é um privilégio muito grande, que também eu preciso aproveitar no fim do dia, né? Eu não poderia ficar aqui sentada remoendo todas essas dores e sofrendo, sendo vítima, ou me colocando no lugar de vítima realmente. Não que não tenhamos sido, né, vítimas aí das circunstâncias, eu diria, da pandemia, mas querendo ou não, eu acho que esse 1 ano passou, me mostrou muita coisa, me trouxe muita coisa boa, me fez lidar com muitas verdades difíceis, mas também me fez perceber que, no caso, o que sobrou de mim não são escombros, né, são sementes. Então, é isso. Não vou voltar para aviação, não pretendo voltar para aviação, mas pretendo plantar o máximo de sementes possíveis para projetos diferentes e que eu possa crescer e florescer de maneiras muito diferentes. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e um beijo, até o próximo. Tchau!